muitíssimo bom dia! Que bom que já estamos juntinhos novamente. Hoje nós vamos ler Provérbios e Mateus. E assim nós vamos devagarinho, de pouco a pouquinho, lendo a Bíblia inteira dentro de um ano. É muito bom ter você aqui, mulher virtuosa. É por causa de você que esse estudo aqui é feito todos os dias desde 2014. Hoje, o Senhor nos abençoa com a sua palavra a partir de Provérbios 9, 13 até o 18. Diz assim: a insensatez é como uma mulher sensual, exibicionista e ignorante. Sabe aquelas pessoas que são exibidas por causa de se acharem conhecedoras de muita coisa? Cheias de títulos, né? Não o fato de ser cheias de títulos, mas o fato de se apoiarem nisso, nos seus títulos, né? Não são realmente exibicionistas e arrogantes? Então o Senhor está dizendo, a insensatez é como uma mulher sensual, exibicionista e ignorante, sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade. Olha como é exibicionista e ignorante. Pôde comprar uma casa e escolheu a mais vistosa para poder se exibir, né? Propagandeia a sua proposta, ela propagandeia a sua proposta aos que transitam por ali, pelos seus caminhos. Veja, é como uma mulher sensual. E ela diz assim, venham todos vocês os incautos são os ignorantes, né? Os conformados. Hoje, ainda mais hoje em dia com a internet, todo mundo tem acesso a estudo de tudo. Quer estudar mandarim? Consegue pela internet. Então, os incautos hoje são por pura opção. Então ela diz, vinde todos vós os incautos e aos que têm bom senso, ela também convida, ela diz assim, a água roubada é doce e o pão que se come escondido é mais saboroso. Contudo, eles nem imaginam os que ela está chamando, nem imaginam que exatamente ali, na casa dela, que residem os espíritos condenados à morte, que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas do inferno. Gente, que coisa interessante, né? Olá, Flávia, bom dia. Então, o Senhor deixa bem claro aqui para os dois lados, né? Tanto comparando aquele que, por opção, quer ser ignorante, né? Eu tenho uma opção, optei por ser ignorante. Como eu estou dizendo, com a internet hoje, não é só quem quer ser ignorante para prosseguir assim. Bom dia, Tetê! Porque tudo que você quiser tem vídeo no YouTube ensinando, tem no Google explicando, agora tem chat GPT, tem a IA, né, gente? Quer estudar inglês? Consegue. Quer estudar a Bíblia? Consegue. Quer estudar mecânica de carro? Consegue. O que você quiser. Então o Senhor aqui está nos alertando que na casa para onde são levados os ignorantes, é casa de espíritos condenados à morte, e os convidados dessa mulher estão lá todos nas regiões mais profundas do inferno. Os convidados não são os espíritos, os convidados são os ignorantes. É realmente muito profundo isso, né? Muito profundo. Vamos então para Mateus. Hoje nós vamos ler a partir de Mateus 24. Jesus prediz o final dos tempos. Vamos lá, então diz assim. Então Jesus saiu do templo, ele estava em Betânia até agora, né? Ele já foi para Jerusalém, já entrou em Jerusalém sentado no burrinho, saiu de Jerusalém por quê?
porque ele foi lá e arrumou aquele problema, aquela encrenca lá no templo de Herodes, açoitou todo mundo. Depois ele começou a ser questionado lá e tudo, foi para Betânia. Quando nós não somos bem-vindos em um lugar, o exemplo do Senhor Jesus é: saia daí, vai para outro. Ele saiu de lá e foi para Betânia. Lá em Betânia, ele começou a pregar no templo, e é lá que ele está até agora, embora não bem aceito pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos líderes do povo também. Lembra que os herodianos vieram contra ele? Os herodianos se juntaram com os religiosos contra o Senhor. Então agora ele sai do templo. E ao caminhar, os seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Então ele voltou para Jerusalém, né? Que agora ele está vendo o templo de Herodes. Ele estava em Betânia. Deixa eu só tirar essa dúvida. Agora ele está no templo de Herodes. Então, no caminho de Jerusalém para Betânia, aconteceu da figueira que não tinha fruto, e o Senhor secou a figueira, e deixando-o, saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou a noite. Então ele só passou a noite em Betânia e voltou para Jerusalém. Deixa eu marcar aqui. Em Betânia, tendo Jesus chegado ao templo enquanto ensinava. Ele só foi dormir em Betânia, gente. Betânia. Vou marcar aqui. Só dormiu. Gente, como o Senhor andava, hein? Ele foi até Betânia só para dormir. Eu achei que ele estava em Betânia até agora, mas ele voltou para o templo de Herodes. Deixa eu ver aqui qual a distância entre Jerusalém. Distância entre Jerusalém e Betânia. Jerusalém. Aqui. Jerusalém e Betânia. 12 quilômetros. 12 km. Olha como o Senhor andava, como ele era atlético. O Senhor era magrinho e corpo de atleta, com certeza. Ele saiu do templo de Herodes em Jerusalém e foi dormir em Betânia. Ele já saiu do templo, já também o dia já estava acabando, né? Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, teve fome. Esse retornava é para Jerusalém, gente. Retornava. Meu Deus, que coisa incrível, né? O Senhor saiu do templo de Herodes em Jerusalém, foi dormir em Betânia, provavelmente na casa de Lázaro, né? Aí no outro dia de manhã ele volta para o templo. Ele não tomou café na casa de Lázaro? Quanta coisa, gente! Onde Jesus dormia em Betânia. Na casa de Lázaro mesmo. Será que não deram café para ele em Lázaro, na casa de Lázaro? Não teve desjejum? Ou teve, mas ele andou 12 km para voltar para o templo. Meu Deus, que incrível! E aí ele foi procurar fruta, né? Na figueira e não encontrou. Ele estava voltando de Betânia para o templo em Jerusalém. Obrigado, Senhor Jesus, que esclarecimento bom. Então Jesus saiu do templo, bom dia Nildinha, saiu do templo que é em Jerusalém, e ao caminhar os discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo de Herodes.
Aqui são os 12, os mais chegados. Ele tem muitos discípulos, muitos mesmo, muitos alunos, muita gente, né? Porém, os mais chegados, os que ele treina para serem líderes, são 12. Então ele saiu do templo, e quando ele saiu do templo, os discípulos mostram o templo para ele. Olha, Senhor. Ele, entretanto, lhes observou. Vocês estão vendo todas essas coisas? Vocês estão vendo esse templo? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. 40 anos depois, esse templo foi derrubado. Quem derrubou? Foi Roma? Quem destruiu o templo? O segundo templo, durante a revolta judaica, tropas romanas liberadas por Tito destruíram o templo e incendiaram a cidade. 70 depois de Cristo. Deixa eu marcar aqui. Vamos marcar aqui então. Em Mateus 24, marca aqui, ó. A destruição do templo de Herodes. Templo. 70 anos depois de Cristo. 70 anos depois de Cristo. Na primeira revolta judaica, Tito destruiu o templo e queimou a cidade. Então Tito queimou Jerusalém nessa ocasião aqui. Jesus amado. Por isso o Senhor disse: não ficará pedra sobre pedra desse monumento aqui, dessa corporação aqui, arquitetônica de Herodes, não ficará pedra sobre pedra. Estamos lendo Mateus 24, 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e pediram: Senhor, dize-nos quando ocorrerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Será que eles não estão perguntando com relação ao que o Senhor acabou de dizer sobre o templo de Herodes? Eles foram, Senhor, olha que coisa mais maravilhosa esse templo aqui, né, que Herodes construiu para nós, judeus. E o Senhor disse: disso que vocês estão vendo, não vai ficar pedra sobre pedra. E então ele seguiu para o Monte das Oliveiras. O Senhor não fica atrás de comida, já repararam isso? Ele ia comer da figueira, não tinha comida. Não sei se no templo ele comeu alguma coisa. Será que ele comeu alguma coisa no templo? Agora ele segue para o Monte das Oliveiras. E os discípulos mais uma vez chegam a fazer pergunta para ele. E diz assim: Senhor, qual vai ser o sinal da sua vinda e do final dos tempos? Agora eles começam a perguntar a respeito disso. O Senhor já vinha falando, há quanto tempo? Bom dia, Rafael. Sobre a sua morte e ressurreição, né? Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, ou seja, que ninguém vos embriague, que ninguém vos engane, que ninguém te faça dormir, né? Que ninguém te faça entrar num torpor aí, né? Fica maravilhado com
as coisas do templo, né? Seduzido pelas coisas do templo. Graças, Elinha. Cuidado para que ninguém te seduza, te engane, né? Te hipnotize com as coisas do templo, como é hoje em dia. Meu Deus, hoje em dia você fica hipnotizado com as coisas do templo, não fica? É louvor, é dança, é teatro, é jogo de luzes, Tá certo que nós temos que usar os recursos que o Senhor nos dá, né? Mas o Senhor está dizendo aqui, cuidado para que você não seja seduzido pelas coisas modernas, como o templo de Herodes. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Aqui, quando diz eu sou o Cristo, não que vai chegar alguém e vai dizer, né, para nós, eu sou o Cristo, mas o templo, né, os templos de hoje, né, você não vê que todos, cada um defende a sua ideia, né? Aqui é o certo, venha para cá, porque aqui que é o certo, né? Aonde você vai? Ah, eu vou na denominação A. Não, você tem que vir para cá na B. Aqui que é o certo, não é? Aqui que é Cristo. É como o Senhor está dizendo aqui. E assim vão desencaminhando muita gente. Vem para cá, que aqui que é o certo. Aonde você está indo? Eu estou indo naquela que fica lá no alto do morro. Não, você tem que vir na que fica aqui no pé do morro. Aqui do pé do morro é o certo, do alto do morro é errado. Venha no pé do morro. É isso que o Senhor está dizendo. Muitos vão dizer, eu sou o Cristo, e vão desencaminhar muita gente. Porque o que importa para você é a comunhão com os irmãos, a comunhão com as pessoas que professam a mesma fé, a Bíblia, a palavra de Deus. Então o seu guia deve ser a palavra de Deus e não templos e homens, né? Eu sou o Cristo. Vou pôr aqui, por exemplo, denominações. E não só denominações, mas religiões, né? Essa é a certa, essa aí é a errada. Como eu falei, até mesmo no judaísmo tem muitas vertentes hoje. Tem vertente no judaísmo que come até porco. Então, gente, cuidado, muito cuidado. O seu padrão deve ser a palavra de Deus. Põe isso na sua cabeça. Ah, mas lá na minha igreja fala assim. O que fala na Bíblia? O que fala na Bíblia? Você fica com a Bíblia ou você fica com a sua igreja? Você fica com a Bíblia ou você fica com o seu pastor? Se você fica com a sua igreja, com o seu pastor, você está praticando idolatria. Aí o Senhor vai te dizer, quando chegar a grande tribulação, como ele já disse para Israel, vá pedir socorro para os seus falsos deuses. Já pensou? Chegar a grande tribulação e o Senhor dizer para você, vá pedir socorro para o seu pastor. Não é nele que você confiava? Vá pedir socorro para a sua vertente religiosa. Não é lá que você confiava? Então, amados, tudo isso é muitíssimo delicado e muitíssimo perigoso. O Senhor disse, muitos no fim dos tempos, né, e desde o tempo aqui do Senhor, vão dizer, eu sou o Cristo, venha para cá, aqui que é o certo. E vão desencaminhar muitas pessoas, correto? E vocês vão ouvir falar de guerra e rumor de guerra, todavia não se desespere, porque é preciso que essas coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Então é muita guerra e rumor de guerra, guerras pequenas, guerras grandes, guerras religiosas, guerras políticas, guerras entre famílias, guerras entre bairros, guerras entre ideias, guerras entre filosofias, por aí vai.
porquanto nação se levantará contra nação e reino se levantará contra reino, né? Grupo contra grupo. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Como a gente vê aqui no Brasil, vou dizer 2 tipos de guerras que a gente vê direto. Guerras entre times de futebol, vocês já viram? Guerras entre times de futebol, guerra mesmo, de querer desligar a torcida contrária. Vocês já viram isso? Nunca viram no jornal? Guerra também entre políticos, né? Eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, e se encontrar as 2 turmas, sai guerra. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Então, você é contra tudo isso. Por serem meus seguidores. Você é Lula ou você é Bolsonaro? Nenhum nem outro. Eu sou seguidor da palavra de Deus. Você é Corinthians ou você é Palmeiras? Nenhum nem outro. Eu me atento à palavra de Deus. Você é A ou é B? Nenhum nem outro. Eu sou a palavra de Deus, né? Ó, vocês vão ser odiados pelos 2 lados, porque você não está em nenhum deles. Você é seguidor de Cristo, por isso você é odiado e perseguido. Perseguido, odiado e perseguido. Por isso que me pergunto, Idelma, qual que é a sua igreja? Qual que é a sua denominação? É todas? Todas. Todas. Eu vou em todas, eu sou de todas, como disse o Senhor Jesus. Aqui estão os que seguem, os que seguem a Deus, né? Esses são meus irmãos e minhas irmãs. Você acha que eu vou defender nome de denominação? Você acha que eu vou propagandear nome de denominação? Hein, gente? É sério isso? Então eles vão entregar vocês, afligir vocês, entregar vocês à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por todas. Vocês vão ser odiados por todos. Por quê? Porque você é meu seguidor. Que interessante, né? Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Tá vendo, gente? Os seus próprios irmãos da sua igreja vão entregar você, vão odiar você. Os próprios da sua casa vão entregar você, vão odiar você. E você tá aí defendendo político, defendendo time de futebol, defendendo igreja, denominação, defendendo... Não, a minha é a certa, a sua é a errada. Meu Deus do céu, gente. Aí você vai ficar escandalizado quando você vê que os seus próprios vão entregar você para as autoridades. Aí vocês vão conhecer o que é a hipocrisia, né? Sabia que tem denominação que trata você bem para você ficar lá? Para você ser um número lá? Não é? Por isso que quando levam você para visitar uma igreja, visitar algum lugar, você é bem tratado. Oh, que maravilhosa! Você é maravilhosa! Você veio nos visitar, seja bem-vinda, você é maravilhosa. Onde você mora, se aceita visita, se aceita cesta básica, se aceita livro de presente, se aceita Bíblia de presente, se aceita oração, se aceita isso, se aceita aquilo, se aceita... E você fala, aqui sim, aqui é o lugar que me merece. Aqui é o lugar que me merece. Aqui me tratam muito bem. Hein? É até você fazer parte da casa. Depois você é só mais um. Chegamos em Mateus 24:11. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Eles vão enganar quem?
eles vão enganar quem não lê. Quem não lê a palavra, a Bíblia, vai ser facilmente enganado, mas com certeza, até os que leem, se possível, serão enganados. Imagina o que não lê, o que não estuda, o que não tem comunhão com o Pai na palavra, imagina esse. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Vocês acham que esses falsos profetas vão estar onde? Nas religiões que você reprova? Claro que não, gente. Eles vão estar dentro do lugar que você confia, né? Que nem aqueles lá que são orgulhosos em dizer assim, eu nasci em berço evangélico, ó. Vontade de perguntar assim, e se converteu quando? Com quantos anos você se converteu? Né? Então, gente, ó, o Senhor já falou, vai aparecer muitos dizendo, aqui é o Cristo, aqui é o lugar certo, aqui é o Cristo, e vai aparecer muitos também falsos profetas, né? E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas vai se esfriar. Meu Deus, então ele está dizendo assim, falsos lugares, falsos profetas, né? Esses profetas aqui são mestres. Falsos mestres, né? Confia muito em homens. Não, eu sigo o pastor tal tem milhões de seguidores, o pastor tal é inteligente, aquele pastor é inteligente. Você lê a Bíblia, é isso que o Senhor está dizendo. Você lê a Bíblia para saber se o que ele fala está condizente com a palavra. Se não, meu amigo, você vai ser facilmente enganado. Ah, mas toda a vida ele falou o que é certo. Agora é que ele falou uma coisa lá errada. Então, por isso que você precisa estar atento. Por isso que o Senhor está dizendo. O Senhor não acabou de falar aqui, ó. Não, cuidado para que ninguém te seduza. Não afrouxe, não... Como é que se diz? Não baixe a guarda. Fique sempre atento. Você não está no meio de ovelhas, né? Você está no meio de lobos. Lobos que parecem ovelhas, né? Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Esse continuar firme, para você, é continuar firme no quê? É aquele que continuar firme no quê? Na denominação que você frequenta? É aquele que continuar firme no quê? No pastor que você segue pela internet? É aquele que continuar firme no quê? Na palavra. Amém, Nildinha. Na palavra. Glória a Deus. Aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. Esse firme aqui é continuar de pé. Continuar de pé na palavra. Aleluia. 14. Estamos em Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino, evangelho do reino, é a constituição do reino, gente. Você não é daqui, você é do reino. Você não é da denominação que você frequenta, você é do reino. Você não é do pastor A, pastor B, você é do reino. Você não é da terra, você é do reino. O pastor, a denominação, os irmãos são apenas um grupo de comunhão, por enquanto.
logo deixará de ser, logo se voltará contra você e vai denunciar você para as autoridades. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunho a todas as nações. Então chegará o fim. Então pensa, evangelho do reino é o evangelho da prática, o evangelho vivo, o evangelho que anda com o Senhor. É o evangelho que vai a pé de Jerusalém a Betânia, só para dormir, 12 km, e no outro dia cedo volta. É o evangelho que está firme onde o Senhor for, onde o Cordeiro for, eu tô. Se o Cordeiro foi para Betânia, eu vou para Betânia. O Cordeiro voltou para o templo, eu vou para o templo. O Cordeiro está açoitando os cambistas do templo, eu tô também. Agora o Cordeiro vai ser crucificado, eu também. Né, amados? Chegamos em Mateus 24:15. E assim, quando virdes a profanação horrível, da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, ao ler o profeta, entenderão isso. Ele está mandando os discípulos estudarem. Ele está mandando os discípulos estudarem. Olha o que ele está dizendo. Quando vocês virem a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel, quando vocês virem essa profanação no lugar santo, e aí puseram aqui entre parênteses, ao ler o profeta Daniel, vocês vão entender isso. Então o próprio Senhor está dizendo, leiam, estudem. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então esse lugar santo aqui, gente, é no templo, né? Já foi profanado no passado e vai ser profanado de novo, porque agora nós estamos voltando para o Éden. Tudo que já aconteceu, a gente vai ver acontecer de novo. Nós estamos voltando para o Éden. Vai ter muito mártir, muita gente desligada por causa do nome do Senhor. Nós vamos passar por todas essas tribulações novamente. Correto? Então ele diz, quando vocês virem a profanação no templo, que já aconteceu, já teve gente que matou um porco, né? Sacrificou um porco no templo, deixa eu ver quem foi. Quem sacrificou um porco no templo? Olha lá, ó. O rei Seleucida, Antíoco IV, Epifânio, sacrificou um porco no templo de Jerusalém em 167 a.C. Este ato de profanação envolveu o sacrifício de um porco no altar de holocausto para honrar o seu falso deus grego Zeus. Um evento que desencadeou a revolta dos macabeus, a ação descrita como uma abominação que poluiu o santuário. 167 a.C. Como parte de uma política de helenização forçada, proibindo rituais judaicos como a circuncisão e o descanso do sábado. Olha, esse aqui proibiu o descanso do sábado, gente. Que coisa incrível, né? A profanação gerou a revolta liderada por Judas Macabeu, resultando na rededicação do templo e na celebração da Hanukkah. Então, esse templo aqui de Epifânio. Então, o Senhor não estava se referindo a essa profanação aqui, porque essa profanação foi 167 antes dele nascer. Então, deixa eu colocar aqui essa informação. Quando ouvi falar da profanação, né? Então, vou pôr aqui Epifânio.
Epifânio sacrificou o porco 167 antes de Cristo. Então o Senhor não estava se referindo a isso, porque ele disse assim: quando vocês virem a profanação horrível da qual falou Daniel no lugar santo, e ele ainda diz: leiam para entender. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Se o Senhor está dizendo que o templo vai ser destruído e depois, quando houver a profanação tem que ser no templo. Então é no terceiro templo que tanto falam, né? Então é no terceiro templo. Que interessante, né, gente? Por isso é tão importante a gente acompanhar quando vai ser levantado o terceiro templo. Quando for levantado o terceiro templo, aí a chance da profanação. Porque por enquanto não tem templo para ser profanado. Quem estiver sobre o telhado da sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. Aqui, gente, começa a perseguição, né? O que tiver na Judéia, fuja para os montes. O que tiver, a Galileia é a região da praia, né? E a Judéia? Galileia é litoral. E Judéia? A Galileia é norte, a Judéia é sul. A Galileia, no norte de Israel, é conhecida por ser montanhosa, verde e fértil, com o famoso Mar da Galileia, bem no centro. Uma região multicultural, por vezes chamada de Galileia dos Gentios. Agora, a Judéia é no sul, região montanhosa superior ao sul, incluindo Jerusalém e Belém. Era o coração religioso e político, diferente da Galileia, que ficava 220 km ao norte. Então, quando o Senhor diz: quem estiver na Judéia, aquele que estiver na Judéia, fuja para os montes. Então, a Judéia aqui pode estar representando as grandes cidades, né? Como está dizendo aqui, ó, coração religioso e político, diferente da Galileia. Então, é para sair do sistema da cidade. Deixa eu colocar aqui em cima. Galileia, gente, eu vou encerrar, tá? Galileia e Judéia. Então, a Galileia fica no sul. A Galileia fica no sul e representa a religião, centro religioso. Centro. Amanhã a gente lê de novo a partir dessa parte aqui da grande tribulação, tá? Centro religioso e político. E político. E político. Eu escrevo as coisas tão pequenininha, depois não consigo ler. Centro religioso e político, meu Deus. Político. Agora, a Galileia fica no norte e a região montanhosa, verde, fértil, com o Mar da Galileia no centro. É um lago de água doce, uma área multicultural, por vezes chamada de Galileia dos Gentios. Que interessante, né? O mar é doce. Terra gentílica. Pronto.
Muito bom dia, minha gente querida. Amanhã a gente retoma, então, a partir de Mateus 24:15, tá? Então, a gente lê hoje até Mateus 24:14. Pode ser? Agora eu vou para academia, cuidar do meu corpinho, que eu tô com dor na minha costinha. Fiquem bem, minha gente. Ó, você que tá assistindo gravado no YouTube, lembre-se, às 5 da manhã, essa live acontece no TikTok e depois fica gravada aqui esperando por você. Deixa o seu joinha, segue essa conta e compartilha lá no Zap. Amanhã a gente se encontra, se o nosso maravilhoso Senhor Jesus achar que seja bom. Tchau, obrigada, minha gente!